Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu considero essencial para toda e qualquer pessoa altamente sensível que queira viver bem com o seu traço de personalidade. E este tema é a energia, ou melhor dizendo, a gestão da energia. E por que eu considero esse tema tão importante para nós? Você já deve ter me ouvido dizer que as pessoas altamente sensíveis temos menos energia disponível do que as demais pessoas. E a razão disso é que nós temos este cérebro e este sistema nervoso que são muito, mas muito reativos a todos os estímulos do ambiente. E nós assimilamos mais estímulos e também nós processamos esses estímulos com mais profundidade. Tudo isso gasta muita energia. Em consequência, nós ficamos com menos energia disponível para as demais tarefas da vida. E por isso mesmo que nós precisamos cuidar de como nós gerimos a nossa energia. E para lhe ajudar nessa tarefa, eu trouxe hoje aqui quatro grandes ladrões de energia das fases. O objetivo, é claro, é que você identifique esses buracos de energia e aprenda a lidar melhor com eles e assim tenha mais energia disponível. E o primeiro desses grandes ladrões de energia está bem aqui. É a nossa mente hiperativa, essa mente que nunca para, que nunca descansa. Veja, a maioria das pais, cerca de 70%, somos também introvertidos. E as pessoas introvertidas tendem a pensar muito, elas tendem a refletir muito. Se nós somarmos a esta característica a tal da profundidade de processamento, você vai entender então a razão dessa sua cabecinha que nunca para de pensar. E, mais ainda, em geral, os nossos pensamentos são pensamentos ansiosos, são pensamentos de preocupação ou são pensamentos do que eu chamo de remoção. São os clássicos pensamentos e se? E se acontecer tal coisa? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? E por aí vai. Veja, é bem importante você entender que os nossos pensamentos têm uma influência profunda sobre as nossas emoções. E se os seus pensamentos são pensamentos de medo, são pensamentos de ansiedade, são pensamentos de arrependimento, são pensamentos de mágoa, as suas emoções seguirão sobre o mesmo caminho. E você vai começar a se sentir cada vez mais chateado, chateada, às vezes sem nem perceber que isso está ligado aos seus pensamentos. Até porque quando a gente se deixa levar por esses pensamentos, quando eles começam a direcionar as nossas emoções, fica bem difícil recuperar o controle da nossa mente e com isso recuperar um estado de relativa tranquilidade. Então, como é que a gente pode lidar com esse primeiro roubo, com esse primeiro buraco de energia das pais? Existem várias maneiras, mas eu vou aqui sugerir a seguinte técnica. Quando você perceber que está entrando na espiral de pensamentos negativos, ansiosos, tristes, etc., pare e escreva.
Faça 2 colunas. Na primeira, anote todos os pensamentos que estão rodando na sua cabeça e que, em geral, tratam de um mesmo assunto. Você está pensando obsessivamente sobre determinado assunto, seja com medo do que vai acontecer, seja se arrependendo ou se criticando por algo que já foi feito. Quando você estiver nessa espiral, anote todos os seus pensamentos numa coluna e numa outra coluna anote os fatos relativos à situação que você está analisando ou projetando. E atenção, muita atenção, eu estou dizendo fatos. Fato é diferente de interpretação. Eu vou dar aqui um exemplo tolo. Fato: meu namorado chegou 15 minutos atrasado para o encontro. Interpretação: ele não dá a mínima para mim, não está nem aí, está cansado, não quer mais saber, tá? Então, diferenciar o fato da interpretação. Anote todos os seus pensamentos e depois anote os fatos, tanto os fatos que apoiam a sua visão, quanto também aqueles que contradizem a sua visão. Ao fazer isso, você estará saindo da parte emocional do seu cérebro, que nós chamamos de cérebro límbico, e estará atuando a partir da parte racional, seu cérebro cognitivo. Quando você busca explicações e fatos, você sai, e com isso você interrompe esse circuito emocional, essa espiral negativa na qual você estava rodando. O segundo grande ladrão de energia, paz, é a autoexigência e o juiz crítico interior. A maioria de nós traz na nossa cabecinha um grande juiz que julga com uma severidade excessiva, com um nível de exigência altíssimo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda a esse respeito é que quando você se coloca um nível de exigência tão alto que é inatingível, você está se condenando a uma vida de ansiedade e de frustração. Isto por quê? Porque quando você coloca o nível do satisfatório num ponto que não é humano, você se condena a estar sempre buscando atingir esse ideal e a estar sempre frustrado ou frustrada pela impossibilidade de fazê-lo. E isso gera uma tensão constante na sua vida. E também, essa é a outra coisa que é importante, lhe impede de apreciar a sua vida, lhe impede de apreciar as suas conquistas, lhe impede de apreciar o momento presente, lhe impede de relaxar. Tudo isso porque você está o tempo inteiro se cobrando algo que não é possível de ser atingido pelos seres humanos. Então, a minha sugestão para isto é que quando você perceber o seu nível de exigência está tão alto que é inatingível, ou que você está se recriminando por não ter conseguido fazer as coisas da forma que você acharia perfeita, por favor, pare um pouco e se pergunte: esta cobrança, esta exigência é realista? Este nível de cobrança é aceitável? Se se tratasse de uma outra pessoa, se não fosse comigo, eu teria esse mesmo nível de exigência? Se eu fosse a chefe de uma outra pessoa, eu cobraria dela esse desempenho? Ou eu a consideraria uma pessoa incompetente porque não foi capaz de atingir? E a pergunta mais importante: qual a razão que me leva a me tratar, a me cobrar tanto assim? Como foi que eu aprendi a me tratar dessa maneira? Eu tenho a certeza de que, se você se fizer essas perguntas de forma honesta, verá que está colocando a exigência, o padrão, num nível muito alto,
e descobrirá quais são os medos que lhe impulsionam a agir dessa maneira. O terceiro ladrão de energia das pás é uma crescente lista de tarefas. Aliás, é uma lista de tarefas interminável. Veja, as pessoas altamente sensíveis têm duas características que são comuns à maioria de nós, que são a empatia e a consciência. E ambas as características são coisas extremamente positivas, porém elas podem se traduzir numa grande armadilha por onde escoa toda a nossa energia. Por conta dessas duas características, as pás podem cair na armadilha de acabar assumindo mais tarefas do que podem dar conta para ajudar as outras pessoas e porque não foram capazes de dizer não. Ou também de gastar muito tempo e energia, muito mais do que seria necessário para fazer uma tarefa da maneira perfeita. Bom, a minha sugestão para que você possa aprender a lidar com isso está em aprender a dizer não e a permitir que o bom seja bom o suficiente. Veja, você não é nenhum super-herói ou super-heroína. Você, como todo mundo, tem um limite físico, tem um limite de tempo, tem um limite de saúde, tem um limite de dinheiro, você tem um limite, enfim, de energia. E, mais ainda, como eu falei no começo do vídeo, você inclusive tem um limite menor de energia do que as demais pessoas. É sua responsabilidade administrar de forma consciente a sua energia. E isso inclui dizer não às demandas que você não pode aceitar e, principalmente, permitir que o bom seja bom o suficiente. O quarto grande ladrão de energia na vida de uma pessoa altamente sensível são os estímulos fortes, intensos e constantes. Veja, essa é clássica. Uma das coisas que definem a alta sensibilidade está exatamente na sensibilidade aos estímulos. Luzes altas, barulhos, frio em excesso, calor, interação social, luzes piscando, etc. Todos nós, altamente sensíveis, somos mais afetados por isto do que as demais pessoas, o que implica que ambientes que para os outros são normais e até confortáveis podem ser demais para nós. E os nossos sentidos podem se sentir sob ataque. E quando nós não podemos sair desses ambientes, nós vamos ficando saturados. E se isso acontece cronicamente, se isso faz parte do nosso cotidiano, com o tempo nós vamos nos ficando cada vez mais exaustos, sem condições de processar mais nada. Essa é aquela situação que nós chamamos de saturação. Então, como que você pode lidar com este ladrão de energia? A coisa mais importante é que você aprenda a reconhecer as suas necessidades em termos de conforto sensorial. O que é que realmente mais lhe afeta? São luzes piscando o tempo inteiro? Ou é o barulho constante, mesmo que seja o barulho, por exemplo, da rua onde você mora? É o excesso de frio? É o calor? É o vento? São cheiros muito fortes? O que é que mais lhe afeta? E depois que você identificou essas fontes de desconforto, planeje para evitar ou minimizar. Pense quais são as estratégias que você pode adotar. Você pode, por exemplo, optar
por andar na contramão, por exemplo, evitar os horários de pico para fazer compras ou para o lazer, se ainda é possível ter lazer nesse momento, né? Você pode usar fones de ouvido ou usar um agasalho se você vai para um lugar que tem ar-condicionado e o frio lhe incomoda demais. Você pode, principalmente se você mesmo agora for sair em companhia de outras pessoas, você pode providenciar o seu próprio transporte para que você não dependa de pessoas que não estão se sentindo saturadas e querem ficar mais tempo no ambiente. Enfim, existem várias alternativas que você precisa explorar para evitar que você se torne muito esgotado ou esgotada por conta do ambiente e dos estímulos excessivos e intensos para o nosso sistema neurosensorial. Bom, esses foram os 4 grandes ladrões de energia. Existem vários outros, é claro, mas eu creio que conhecer estes ladrões e aprender a lidar com eles já vai lhe dar um maior conforto em termos da gestão da sua energia. E eu sei que esta não é uma tarefa fácil, porque implica em assumir a sua diferença perante as outras pessoas, e isto leva um tempo. Porém, quanto mais você conhecer sobre o seu traço, quanto mais você estiver confortável com a pessoa que você é, mais facilmente você vai descobrir como criar um estilo de vida que lhe ajude a preservar a sua energia, porque esta é a energia que você necessita para não andar por aí se arrastando pela vida, mas para ter a força e o entusiasmo para ir atrás dos seus sonhos, daquilo que você deseja realizar e tudo mais. E se você quiser saber mais sobre o seu traço da autossensibilidade, como você pode se organizar para gerir melhor a sua energia, eu lhe aconselho a clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e conhecer o meu curso online Autocuidado e Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis. Neste curso, você vai encontrar muitas explicações sobre como nós lidamos com a nossa energia e também várias sugestões de estratégias para o dia a dia e de ferramentas que você pode usar para aprender a gerar mais energia e a gerir melhor a energia que você possui. Eu espero que com este vídeo e com o curso você consiga criar as suas próprias estratégias para aumentar o seu bem-estar. Bom, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho e, mais ainda, se você conhece uma pessoa altamente sensível que se sente completamente desenergizada, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!